Miguel Oliveira, o pastor Mirim, supostamente um falso profeta. Esse moleque aqui de apenas 14 anos se tornou o pastor de uma igreja, só que ele continua apenas a ser um rapaz de 14 anos. Pastor ou não, ele ainda fala um monte de besteira, tem aquele ego frágil que todo moleque de 14 anos tem. Todo adolescente quer ser um adulto. E quando você joga na cara que são apenas crianças e que ainda devem crescer e aprender muita coisa, é como se você espetasse uma faca no meio do coração deles. E meio que isso é que acontece com o pastor Mirim. Quando dizem que ele está errado ou que o que ele faz não é certo, em expor os vídeos na internet que são de pessoas da igreja, ou quando ele fica gravando na igreja sem permissão de algumas pessoas, isso meio que fere o ego frágil dele. E o rapaz fala um monte de besteira e ainda tem pessoas que acreditam naquilo que ele diz. Isso é o mais preocupante, porque ele é apenas uma criança. Por que tem adultos que acreditam naquilo que ele diz? Esse caso aqui do pastor Mirim que aconteceu no Brasil me fez lembrar de um caso mais ou menos igual, só que 10 vezes pior, de um outro pastor, só que angolano, que falava também um monte de besteira e o pessoal acreditava. Só que diferente do pastor Mirim, o BM Samuel era muito pior, que chegava até a falar palavrões na igreja, até a bater em crentes na igreja. Aqui é para dormir? Here is a place for you to sleep. É a tua casa aqui? Is it your house? Hã? No. Levanta. Raise up. Sai da minha igreja. Vai Move. embora. Move from the Sai. church. Move Sai. out of the church. Sai. Sai. Asha, Sai. help him to go out. Vai dormir. Out of the Aqui church. não é na casa da mãe Joana. It's not the house Pera of ali. your mother. Olha, Please. olha pra mim. Quem é o Adilson? Hã? Adilson Lourenço. Sim. Tua mãe está doente onde ela está em casa. Ela te pediu para você vir orar. Em vez de você orar, está a dormir. Vai, que a tua mãe Go. ora e você também Go ora. out, go sai out. fora, sai. Move. Sai daqui. Outside. Não começam a brincar com meu Deus. Meu Deus não é vosso amigo. Don't play with my God. My God is not your Eu deixei friend. muita coisa por Cristo Jesus. Não começam a ouvir gozar comigo aqui. I have left a lot Tira of ele things fora. for Christ. Vai lá procurar outra igreja. Out. Como é que vamos poder estar descansados com pastores como esse? Que é isso, mano? O que é isso? Me digam o que é isso. Querendo ou não, o meio religioso é um meio que move milhões de pessoas. E o pastor é um educador que educa muita gente. E se ele diz esse tipo de coisa, ou faz coisas que vão contra a vontade de Deus, eles devem parar de pregar nas igrejas. Desapareçam mesmo esse tipo de pastores. Porque os pastores educam muita gente, ensinam muita gente. E se não tiver esses tipos de pastores que ensinam esses tipos de coisas, incentivam essas coisas a serem normais, que sociedade nós vamos ter daqui a alguns anos? E o pastor Mirim não é diferente do BM Samuel, só que o BM Samuel é o mesmo puro demônio. Porque o pastor Mirim rasga o laudo médico de uma senhora que tinha câncer. E agora imagina a senhora pensando que está curada enquanto não está curada. Ela vai deixar de fazer o tratamento e depois o que vai acontecer? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly. Eu sou a moça do vídeo que está repercutindo aí nas redes sociais. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Eu tô arrepiado aqui, meu Deus do céu! E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá! Quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar, a leucemia não vai voltar. Meu Deus, a pneumonia não vai voltar. Não queria que tivesse acontecido isso, porque eu não sou uma pessoa exposta, não sou uma pessoa pública, não sou influência digital, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação para vocês que muitos estão pedindo. Devido a comentários que não são legais, né? Pessoas dizendo que eu poderia estar morta. Eu fui fazer uma visita nessa igreja, em Alphaville. E ele me chamou, dizendo que Deus já havia me curado de um câncer, que o câncer voltou
e que Deus ia me curar novamente. E realmente eu tinha câncer. Eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Passei por uma fase, um momento muito difícil da minha vida, que quem me conhece sabe. E o que acontece? Ali naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não está rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Quer dizer, o rapaz simplesmente pegou um papel qualquer que estava aí, escreveu lá câncer, leucemia e filtrar sangue, e agora rasga isso aqui e você está curado. Ponto final. Simples assim. Então eu acredito que assim, as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo, quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. Então ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo, ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. E é isso aí, gente, vida que segue. Não podemos perder a fé, né? Não queria estar sendo exposta desse jeito, dessa maneira. Mas estou aqui, bem, para contar para vocês um pouquinho só do meu testemunho. Tá bom? Não percam a fé de vocês, porque Deus sim pode curar. Somente Deus. Tá bom, galerinha? Pelo menos essa mulher não é boba o suficiente para pensar que o pastor curou ela realmente e continua a fazer os tratamentos. Mas imaginamos que isso não tivesse acontecido, que ela tivesse pensado que foi curada realmente. Ela continuaria assim e, mano, nós sabemos o que ia acontecer, nós sabemos tudo disso aqui, nós temos total noção do que ia acontecer e não seria nenhuma coisa boa. E não é só isso, ele ainda tem coragem de falar línguas estranhas e dizer que é a língua dos anjos. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. A casa é minha. Pedir quantidades absurdas de dinheiro e dizer que quem não dá vai ser punido por Deus. Porque quem veio para abrir a boca para dar glória é terepa calamanda comandara chatequepefa é tequepetecataracata. A palavra que Deus põe na minha boca é: vai sair, vai embora, vai correr a tua casa. Negligenciar causas sociais. As pessoas acham que tudo relacionado a Deus se limita ao espiritual, como se Deus não se importasse com a necessidade básica do ser humano. Se Deus só se importasse com as coisas espirituais, para que Jesus se preocuparia em alimentar uma multidão multiplicando pão e peixe? Para que nos ensinaria a oração do Pai Nosso, onde diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Sabe qual é o problema? É que a igreja ainda carrega muita influência eurocentrista no que diz respeito à visão do evangelho, e por isso ela é doutrinariamente influenciada pelo colonialismo que a Europa trouxe pra cá. Percebe, mano? A igreja vai buscar lugar de fala em qualquer assunto relacionado à espiritualidade, mesmo quando não tem a ver com ela. Mas se você falar da fome, se você acusar o racismo, a igreja fecha os olhos, como se Deus não tivesse uma opinião a respeito dessas coisas, como se ele fosse indiferente a elas. Irmão, qualquer pessoa que se diz cristã, mas não é antirracista, não pode ser considerada cristã, porque o racismo fere um dos preceitos mais importantes do evangelho: amar o teu próximo como a ti mesmo. E se fere um preceito, precisa ser combatido. Mas ninguém fala sobre isso, ao contrário. Eles querem exigir de nós mais do que Deus exige, com a desculpa de que para sermos aceitos em Deus precisamos nos adequar a um padrão de aparência e cultura que eles inventaram. Não pode ter dread, não pode ter dureg, não pode black, não pode ser rap, você não pode ser preto. Demonizam nossa estética, demonizam tudo relacionado à nossa cultura. Eles não querem nos converter, querem nos colonizar. Negar. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.